Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Olá, hoje a gente vai mergulhar num material que toca numa das questões mais, profundas da experiência humana, mas por um ângulo teológico. É a nossa necessidade da presença de Deus. E a nossa fonte aqui é um sermão do pastor Delmo Fonseca que se chama A Companhia de Deus, o bem mais necessário da vida. E ele já começa, com uma pergunta que meio que define todo o resto da conversa. Qual seria? O que seria de nós sem a presença de Deus? A tese central do sermão é que a resposta para essa pergunta é, na verdade, a chave para entender a narrativa bíblica inteira. Ah, interessante. Sim, não como um livro de regras, mas como a história de um Deus que busca companhia e de uma humanidade que, por vezes, foge dela. Certo, então para a gente entender essa ideia, vamos seguir a mesma linha de raciocínio do sermão, passando por 4 momentos-chave da Bíblia que ele usa para construir esse argumento. E a jornada começa, claro, no início de tudo. No Jardim do Éden. Exato. A ideia que ele apresenta é que, antes de qualquer mandamento, ritual ou templo, o que existia era simplesmente companhia. Exato. A imagem é a de Deus caminhando no jardim na viração do dia. E o ponto que o sermão martela, com muita força, é que o maior privilégio de Adão e Eva não era o paraíso em si. Não eram as árvores, os rios? Não. Era ter a presença de Deus dentro do paraíso. O jardim era o cenário, né? A presença era o evento principal. Sem ela, o paraíso seria só um belo parque vazio. E para reforçar que essa era a ideia original, a análise traz uma figura que, para mim, sempre pareceu meio perdida na Bíblia, que é Enoque. Sim. Ele aparece numa genealogia, sabe? Aquela lista longa de fulano viveu tantos anos, gerou ciclano e morreu. Mas a descrição dele quebra totalmente esse padrão. Quebra completamente. E é por isso que a escolha dele na análise é tão genial, sabe? No meio de um registro quase contável da mortalidade, um lembrete constante da finitude humana, Enoque não viveu e morreu. A Bíblia diz que ele andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. É uma quebra muito forte no texto. E o sermão usa isso para mostrar que, mesmo depois da queda, o ideal do Éden não foi totalmente esquecido. Enoque é tipo um farol de esperança, um eco do Éden, que prova que o propósito original, andar com Deus, ainda era possível. Faz todo sentido. E, seguindo essa mesma lógica, a análise da queda também muda de foco, né? Se torna menos sobre o ato de comer uma fruta e mais sobre a relação. Exatamente. A tragédia não é o fruto, mas o que vem depois. O esconder-se. Exato. A frase-chave que ele cita é: ouviram a voz do Senhor Deus e esconderam-se. A lógica aqui é que a tragédia real não foi comer o fruto. Isso foi só o sintoma. Entendi. A verdadeira fratura aconteceu no momento em que a resposta deles à aproximação de Deus mudou de comunhão para medo. O ato de se esconder é o verdadeiro epicentro do desastre. Então a perda real não foi o jardim. Não, foi a intimidade. O exílio é só a consequência geográfica de uma separação que já tinha acontecido no coração deles. Ok, então se o Éden estabeleceu o ideal e a queda quebrou esse ideal, a história de Israel se torna uma busca por essa presença perdida. E talvez ninguém personifique essa busca de forma mais intensa do que Moisés no deserto, né? O sermão avança para esse ponto. E a situação ali é de alta pressão. Altíssima. Moisés recebeu uma missão de guiar um povo inteiro. Ele tem a promessa de uma nova terra, tem a lei, tem uma estrutura. Mas aí acontece algo inesperado. Que é? Deus, num momento de ira com o povo, diz que vai enviar um anjo na frente deles, mas que ele mesmo não iria no meio do povo. E a reação de Moisés a isso é chocante. É o que me parece mais radical nessa passagem. Ele basicamente dá um ultimato a Deus. A frase em Êxodo 33 é fortíssima. É muito forte. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui.
o que a análise do sermão revela sobre a mentalidade dele naquele momento. Porque a presença era mais valiosa que, sei lá, a proteção de um anjo. Porque Moisés entendeu algo fundamental que o sermão destaca com 2 frases muito diretas. Quais são? Promessa sem presença vira peso e missão sem presença vira desespero. Nossa. Pensa nisso. A promessa de uma terra cheia de leite e mel é ótima, mas o caminho até lá é um deserto cheio de inimigos. Certo. Sem a companhia daquele que fez a promessa se torna um fardo, uma meta inatingível que só gera ansiedade. E a missão de liderar vira um pesadelo solitário. Ou seja, o maior medo de Moisés não era o faraó, nem a fome, nem a guerra. Era a solidão. Exatamente. Era ter o mapa, mas não ter o guia. Ter a tarefa, mas não ter a relação. Perfeito. Ele estava dizendo, eu prefiro ficar no deserto contigo do que ir para a terra prometida sem ti. Isso redefine o objetivo, né? O objetivo não é chegar a um lugar, mas caminhar com alguém. E essa insistência dele muda tudo. Muda. E força Deus na narrativa a ceder e prometer. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A liderança de Moisés não se baseava na sua capacidade, mas na sua dependência dessa companhia. E essa ideia de liderança dependente da presença divina nos leva direto ao terceiro pilar da análise, a transição para Josué. O cenário aqui é de pura ansiedade. Moisés, o líder gigante, está morto. Josué é o sucessor e a tarefa dele é, sim, assustadora, conquistar a terra prometida. É um momento de vulnerabilidade total. E é fascinante observar o que Deus diz a Josué para encorajá-lo. O sermão aponta para o que Deus não diz. Certo. Não há nenhuma frase de autoajuda, nenhum "você é capaz, Josué, acredite em si mesmo". Você tem talento para isso? Nada. A base do encorajamento é outra. Sabe o que me impressiona nessa história é exatamente isso. A promessa de Deus não é "você vai conseguir", mas "eu estarei com você". Sim. É uma mudança de foco sutil, mas que muda tudo. A citação-chave é: assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tira o peso dos ombros do líder e coloca na relação. É quase o oposto das nossas narrativas modernas de liderança e autoconfiança, né? Completamente. A mensagem, segundo a interpretação do sermão, é: Josué, o sucesso desta missão não depende do tamanho da sua força, mas da constância da minha presença. Você não precisa ser gigante, só precisa que eu esteja com você. Exato. E a prova disso vem logo em seguida, na famosa Batalha de Jericó. Que, vamos ser honestos, do ponto de vista militar é uma estratégia absurda. Totalmente. Marchar em volta de uma cidade murada em silêncio por 6 dias e depois gritar. Parece loucura. Exato. Mas dentro da lógica que o sermão constrói, faz todo sentido. A queda de Jericó não é apresentada como um triunfo de um plano engenhoso. Certo. Mas como a consequência direta de Deus estar presente com o povo. O método era secundário, o que importava era a obediência que demonstrava confiança na presença prometida. Então as muralhas não caem pelo poder do grito. Não. Caem porque aquele que estava com o povo agiu. A vitória de Josué não foi um atestado da sua capacidade, mas da fidelidade da promessa de Deus. Isso estabelece um padrão, então. A presença divina não é só um conforto emocional, é a própria fonte de poder e vitória. E se a presença é o bem supremo e a ausência é o maior medo, isso nos leva ao que o sermão descreve como o ponto mais profundo e doloroso de toda a reflexão. A cruz. A cruz. Sim, aqui o argumento atinge seu clímax dramático. O foco se volta para o clamor de Jesus registrado em Marcos 15. Deus meu, por que me desamparaste? É um momento chocante. É a antítese de tudo que a gente viu até agora. Se a presença era tudo para Moisés e Josué, aqui a gente vê a ausência na sua forma mais crua, mais agonizante. E esse clamor na cruz é um dos versículos mais debatidos da teologia, né? Algumas interpretações focam no fato de que essa é a primeira linha do Salmo 22. Sim, sugerindo que era um ato profético, uma citação. Exato. Mas a análise do sermão vai para um caminho muito mais existencial, não é? Exatamente. Ele deixa de lado a exegese mais acadêmica e foca no peso da experiência. A tese é que para restaurar a presença para a humanidade,
Jesus precisou sentir a ausência em sua totalidade. Não de forma simbólica. Não, de forma real, visceral. Aquele foi o único momento, segundo a teologia cristã, em que a comunhão perfeita entre o Pai e o Filho foi rompida. Então a ausência sentida na cruz é o mecanismo para garantir a presença eterna. É um paradoxo poderoso. Poderosíssimo. O sermão explicou o porquê teológico desse momento. A ideia é que Jesus tomou sobre si a separação que pertencia à humanidade por causa daquela fratura lá no Éden. Certo. Ele viveu o que Adão sentiu ao se esconder, ele viveu o que Moisés mais temia no deserto, para que essa experiência de abandono não fosse mais o destino final de ninguém. Nossa. O ponto mais baixo de abandono se torna a fonte da mais alta garantia de companhia. Isso transforma a cruz de um evento puramente legal de pagamento de uma dívida para um evento profundamente relacional. De cura de uma fratura cósmica. Isso. E o detalhe do véu do templo se rasgando, que os evangelhos narram, se encaixa perfeitamente nisso. Simboliza o fim da separação. O acesso direto à presença que antes era restrita. O caminho de volta à companhia que parecia perdido no Éden é reaberto ali. Aquele grito de solidão foi o preço pago pela promessa de companhia eterna. Então, ao percorrer a análise do sermão, a linha fica muito clara, né? Fica. Adão perde a companhia, Enoque se torna um modelo raro dela, Moisés a exige como condição inegociável, Josué conquista por causa dela. e Jesus a restaura de forma definitiva ao experimentar a ausência total. Perfeito. A conclusão do sermão é que a presença de Deus não é um bônus, um detalhe na vida de fé. É um elemento central que define a realidade. E ele usa uns contrastes muito fortes para reforçar isso. Sim. Sem essa presença, o Éden vira deserto e a missão vira peso. Mas com ela, a mesma circunstância externa é transformada. O deserto vira caminho e a missão vira privilégio. E para amarrar tudo, o sermão termina com duas referências que para mim funcionam como assinatura final desse argumento. Primeiro, o nome profetizado pro Messias, Emanuel. Que significa literalmente Deus conosco. Não é um nome que descreve uma ação como Salvador ou Libertador, mas um estado de ser, uma identidade baseada na presença. Exatamente. E a segunda é a grande promessa final de Jesus em Mateus 28, suas últimas palavras. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o sermão destaca a importância do tempo verbal aí, né? Estou. Sim, estou. Não é estarei no futuro, nem estive no passado. É uma afirmação de presença contínua, ativa, no agora. Não é uma promessa de que Deus vai aparecer em momentos de crise. Não. É de que ele já está presente em todos os momentos, nos triviais e nos transcendentais. O que nos deixa com uma reflexão final bem forte. Sim. A análise inteira se concentra na companhia divina como o bem mais necessário da vida. Então talvez o pensamento para explorar depois daqui seja este. Se essa companhia é de fato o elemento mais central, como o sermão sugere, certo. De que forma as nossas prioridades, os nossos medos e as nossas ações diárias se reconfiguram quando essa presença é vista não como um conceito teológico abstrato, mas como uma realidade constante e ativa. Como isso muda a forma como a gente encara o nosso próprio deserto ou a nossa própria missão. Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção.